Vídeo rápido e o vídeo de hoje é o nosso vídeo sobre dados da Bolsa. Nós vamos ver como estão todas as movimentações, tem dividendo duplo no caso do Banco do Brasil e falar de todo o setor elétrico com CEMIG, Auren, que foi rebaixada para venda e ver se ainda faz sentido investir nessas ações hoje. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Então, direto ao ponto, o Ibovespa começou a semana com uma leve alta, a bolsa se recuperou depois de abrir pela manhã numa queda de quase 1%, beirou a máxima histórica a 198 mil pontos e quem também performou bem foi o real, que chegou a ser negociado a R$ 4,99 abaixo, na casa de R$ 5,00 por dólar. Falando da nossa bolsa e olhando para toda a movimentação interna, a pessoa física, o CPF da B3, continua se desfazendo, atingiu na última semana o menor saldo acumulado dos últimos anos, então isso quer dizer que a pessoa física tem vendido cada vez mais ações, os fundos locais, então o institucional, tem feito um movimento parecido, a gente já caminha para um saldo negativo na casa de 60 bilhões de reais e os bancos, apesar de também ter um saldo negativo na casa de 7 bilhões, durante a última semana houve uma pequena entrada de capital, então os bancos retornaram um pouco mais de dinheiro para a nossa bolsa de valores. O único que segue comprando é o investidor estrangeiro, aqui um saldo acumulado na casa de 70 bilhões de reais, é o grande responsável por toda essa alta recente e é algo que faz sentido. O investidor lá de fora, ele sempre representou mais da metade de toda a movimentação da B3, então se eles saem, a nossa bolsa costuma cair e se eles voltam, o capital deles tem poder de renovar essa máxima. Falando do Banco do Brasil, o banco muito em breve deve trazer 2 novos anúncios de dividendos para o investidor. A gente já tem todo o cronograma com data de anúncio e de pagamento e o pessoal, além de ter dúvida sobre essas datas que já são estabelecidas, também tem perguntado o quanto o banco deve pagar ao longo de 2026. Então o Banco do Brasil, de acordo com a estimativa do mercado, deve lucrar entre 22 e 29 bilhões. Eu já vou comentar sobre essa expectativa que na minha opinião está muito puxada. O payout que foi estabelecido está na casa de 30%, então se a gente fizer 30% do lucro esperado e confrontar isso com a quantidade de ações em circulação, então o float que está na mão do mercado, isso dá um dividendo entre 1,15 e 1,20 ao longo de 2026. Mas aqui num comentário rápido, eu já tenho trazido que na minha visão pessoal, o Banco do Brasil não deve lucrar entre 22 até 29, esse daqui então é uma visão muito otimista para um banco que tem enfrentado muita dificuldade. Então se a gente pegar o meio do caminho, que é um lucro de 26 bilhões e um payout de 30%, o que vai para a mão do sócio é um dividendo de 7,8 bi, com essa quantidade de 5,7 bilhões de ações em circulação, a gente fala de um provento de 1,36, o que dá um dividend yield próximo a 6% para esse ano. Já se a gente pegar a minha expectativa pessoal, que é de um lucro de 21 bilhões, então a gente vai praticamente falar que o Banco do Brasil não vai evoluir, que o lucro vai ficar estável de 25 para 26, com esse mesmo payout, dá um valor para o sócio de 6,3 bilhões e isso vai dar um dividendo de menos de 1,10 por ação. Então o dividend yield para o sócio já vai ficar abaixo de 5% e essa é a remuneração que eu espero para o banco, algo entre 4% e 5% ao longo de 2026, ainda mais se a gente levar em conta que a cotação tem subido recentemente, o Banco do Brasil está mais próximo daquele valor máximo de R$ 28,00 das últimas 52 semanas, esse daqui é o maior valor dos últimos 12 meses e já está distante daquela cotação de R$ 18,00 que o banco estava muito mais interessante no período. Então a gente já tem as datas estabelecidas, esse cronograma tem sido seguido porque apesar do Banco do Brasil ter alterado o payout, pelo menos manteve o cronograma de pagamento e durante os próximos dias a gente já vai ter novos anúncios de dividendos. O primeiro deles vai vir no dia 13/5, um novo anúncio com
um Datacom no dia 1/6 e o segundo, um anúncio, no dia 20/5 com Datacom, também no dia 1/6. Então, um pagamento duplo com a Datacom para esses dois anúncios acontecendo na mesma data. Então, é algo positivo esse pagamento duplo. Eu só não teria uma expectativa tão alta quanto o mercado tem tido para essa recuperação do Banco do Brasil. Eu acredito em algo muito mais lento, pragmático, como costuma ser o setor bancário, mas ainda assim, a médio e longo prazo, o Banco do Brasil deve buscar uma recuperação. Fora isso, a gente vai falar também sobre o setor elétrico, olhar cada uma dessas ações para entender se o momento está favorável e se dá para encontrar alguma elétrica descontada para isso. A gente vai olhar dois relatórios recentes que são do Goldman e do BTG, onde no primeiro a gente teve várias ações elevadas por conta da questão do preço de energia, mas teve também a Auren Energia, que é uma ação que muitos investidores têm em carteira, sendo rebaixada para uma recomendação de venda pelo Goldman Sachs. Então a ideia principal parte de que o custo da energia vai se tornar mais caro durante os próximos anos. De maneira geral, o mercado tem elevado a expectativa de preços até o ano de 2030. Aqui o BTG também tem uma ideia muito parecida de que a energia elétrica vai se tornar mais cara, então elevou toda a premissa para o setor e elevou também o preço de várias geradoras da bolsa. Então a Axia, a Engie e a própria Auren tiveram um preço-alvo elevado na expectativa de que elas vão conseguir surfar esse novo momento com preço mais caro e como geradoras tendem a se beneficiar desse novo momento para o setor. Aqui falando do Goldman, que foi o único que rebaixou a recomendação da Auren, ele colocou um preço-alvo de R$14 por ação. A ação da Auren hoje é uma das poucas quedas do setor. Aqui no comentário rápido, na minha opinião, essa recomendação também está muito ligada à questão de precificação. Se a gente olhar, durante o último ano, a Auren está muito mais próxima da máxima histórica do período, só saiu desses 13,90 por conta dessa queda de 2% no dia de hoje. Então a gente tem o fator preço e tem também o ponto de que a Auren já tem grande parte da energia contratada. Então se a gente pegar 25, 26 e até 2027, ela pode ser impactada de maneira negativa, porque grande parte dessa energia já foi vendida. Então vale comentar que tem um lado positivo e um negativo. A Auren já vende de maneira adiantada muito da sua produção. Então imagina num cenário onde o preço da energia ele caia daqui para frente. A Auren é uma das empresas que tendem a ser beneficiadas, mas se ela já vendeu a produção de 25, 26 e 27 com preço estipulado, caso a energia suba, o que é o que está acontecendo hoje, a ação pode ser impactada no seu balanço. Então a Auren não tem pago nenhum dividendo, tem um PL atual negativo em 21 vezes. Isso vai acontecer porque em 2025 a empresa fechou um ano com prejuízo muito grande. Desde 2023 já são 2 anos no negativo e a empresa segue naquela busca, desde a fusão com a AES Brasil, de se tornar uma empresa operacionalmente eficiente, aumentar a margem, aumentar os ganhos e traduzir esse crescimento em lucratividade para o sócio. Por isso, nesse preço de R$14 por ação, vale o investidor ter um pouco de atenção, porque é um cenário já muito diferente daquela Auren, que há pouco tempo atrás, apenas 12 meses, era negociada a praticamente a metade disso. Então, nesse momento, o Barsi, que trouxe de maneira pública, que tem aumentado a posição, ele devia estar comprando muito e hoje, depois de uma alta de mais de 70%, o sócio ele precisa ter pelo menos um pouco de cautela. Mesmo que ele queira, que ele vá comprar e trazer a ação da empresa para a carteira, investe um pouco menos, faz gerenciamento de risco, leve em consideração que é uma empresa que não está gerando valor, está com prejuízo, não paga dividendo e já disparou mais de 70% recentemente. A Auren a R$7 talvez estivesse atrativa, mas a Auren a R$14 pede uma atenção maior do sócio. A próxima da lista é a Axia Energia, que é praticamente um consenso de mercado. Quase todos os bancos e casas têm a antiga Eletrobras como principal escolha do setor. Isso fez com que a ação já saltasse quase 120%. O prêmio pago pelo mercado está muito alto. O PL da Axia hoje é de quase 30 vezes o lucro, só que essa alta recente é justificada
diversificada, a empresa tem crescido num ritmo muito interessante, se tornou mais eficiente, mais lucrativa, tem pago também um ótimo dividend yield para o sócio e pode também trazer um novo anúncio muito em breve. A Axia tem costume de anunciar entre abril e maio um pagamento, sempre na metade do ano, então de agora até o início do próximo mês, a Axia pode trazer um novo anúncio de pagamento. Depois a gente tem a CEMIG, que apesar de ter um grande foco na parte de distribuição, também é uma grande geradora de energia para o Estado. O Goldman Sachs elevou o preço-alvo para R$10 por ação, então na opinião deles, apesar da CEMIG se beneficiar desse preço mais caro da energia, eles têm uma expectativa de retorno muito baixa. De acordo com eles, a ação preferencial deveria inclusive cair para algo próximo de R$10 por ação, e o mesmo vai acontecer com a Engie. Eles elevaram o preço-alvo da empresa, mas ainda assim, com essa expectativa de 32, se a gente levar em conta que a Engie tem subido muito e já é negociada a quase R$37 por ação, eles também estão esperando uma queda na cotação dessas empresas. Daí num comentário, isso não é algo específico para a Auren, para a Engie ou para a CEMIG. Todo o setor elétrico tem subido muito recentemente, e se a gente olhar para o IEX, que é o índice do setor na bolsa, ele já saltou 62%. Isso daqui vai representar a máxima histórica desse índice que acompanha as elétricas da bolsa. A TIR real do setor, nesse gráfico aqui, vai dar para perceber que a expectativa é muito baixa, então toda vez que esse gráfico está acima dessas linhas tracejadas que vão representar um desvio padrão, isso significa que a taxa interna de retorno ela está positiva e aquilo reflete um bom momento para comprar a ação. Sempre que essas linhas estão abaixo desse desvio padrão, isso significa que as ações já subiram muito e que o momento não é favorável para o setor elétrico. Então, tanto olhando para a TIR real, que é a expectativa de retorno, ou o PL projetado, que é com base no lucro estimado, e o preço de negociação hoje, dá para a gente perceber que praticamente todas as elétricas não estão no momento favorável para o investimento. No setor de transmissão, por exemplo, todas as empresas têm um PL projetado para esse ano acima de 11, às vezes 12 vezes o lucro. Aqui no setor de distribuição, com exceção da CEMIG, que vai ter impacto não recorrente, então ela deveria também ter um PL de 9, quase 10 vezes o lucro. A gente tem algumas ações com PL de 19, 24, 19 vezes o lucro, e quando a gente olha até para as geradoras, o PL de praticamente todas não está muito interessante. Então a TIR real, o PL e até o dividend yield, a gente não tem nenhuma empresa interessante. Aqui no comentário rápido, o BTG está muito otimista, porque eles estão com uma expectativa de dividendos de 20% para 2027, só que aqui a gente está falando da Light, então eles estão esperando que a empresa saia daquele processo de recuperação, volte a ser lucrativa e volte também a pagar grandes dividendos. Eu teria um pouco mais de cuidado com todo o setor elétrico, sou um grande defensor, não costumo me desfazer dessas ações, são muito perenes e pagam bons proventos para minha carteira, mas ainda assim, pelo menos ter um cuidado maior na hora de fazer essa alocação. Um setor que já subiu mais de 60%, e se a cautela não é errado, porque vai mostrar que o investidor está buscando pelo menos uma margem satisfatória para fazer esse investimento e ter uma folga para queimar, ter uma gordura a mais caso a gente tenha algum problema dentro de todo o setor, que na minha visão sempre vai ser regulatório. Esse é um risco constante do setor elétrico, e de uma hora para outra, com essas geradoras lucrando muito e a energia ficando mais cara, não demora muito a gente ter alguma surpresa dentro do setor.